Então, vamos lá. Ó, aqui a gente está vendo um monte de métodos, ó, o anel vaginal, o adesivo, o preservativo, o diafragma, o implante, camisinha masculina, camisinha feminina. Isso aqui não existe mais, era uma esponja que existia antigamente, né? Os DIUs, então, o DIU de cobre, esse era um DIU de cobre também, era chamado multiload, mas ele ainda existe até hoje. E o Sil tá aqui, que é o Mirena. Agora tem o Kailina também, né? Que a gente vai falar dele, que é o Mirena menorzinho, digamos assim, tá bom? Aqui só para a gente ver como que anda a situação no nosso país com relação ao uso dos métodos contraceptivos, né, gente? Então, há um tempo atrás, o último censo que a gente tinha era de 2006, do IBGE, a gente tinha lá quase a maioria, né, eram mulheres laqueadas, então o maior número era laqueadura. Haja visto o alto número que a gente tem de cesarianas, né? O Brasil é um dos campeões aí de cesarianas no mundo, e a gente sabe que muitas dessas cesarianas são para fins somente de laquear, né? Essa mulher, não é que ela tinha lá um problema, uma distócia, mas isso já vem mudando bastante, e é bem, bem legal, né? Por quê? Não é que eu sou contra as laqueaduras, não, mas é que é um método que é considerado definitivo, né, gente? E eu acabava vendo lá muito arrependimento, mulheres que vinham de outros serviços pedindo a reversão da laqueadura. Então, realmente é um método que é com muita conscientização, né? Realmente, quando a pessoa tem certeza que não tem mais o desejo reprodutivo. E na vida, a gente não tem muita certeza de muitas coisas. Às vezes a gente tem certeza que não quer mais filhos, mas aí tem novidades na vida, tem novos casamentos, novas uniões. Já vi muita coisa, viu, gente, nesses anos todos, né? Que eu comentei, quase 26 anos de ambulatório. Então, por isso que a gente fica muito assim, reticente para realmente fazer uma esterilização cirúrgica consciente. Mulher operar, o homem operar, tem mais é que fazer quando eles querem sim, mas com muita consciência de que amanhã não vai ter um arrependimento aí, né? Então, aqui a gente tem, olha, o panorama no nosso país, o maior uso, segundo essa pesquisa, né, esse último censo, é de pílula, então o contraceptivo oral. Nós comentamos agora há pouco o quanto, né, a pílula pode ser falha, apesar de eu ter falado que é um método 99% seguro, é um dos métodos que mais as mulheres que engravidam falam que estavam utilizando, camisinha e pílula. E olha só, a maioria das mulheres brasileiras, né, que tem vida sexual, usam pílula. Então, olha o risco aí, né? Por isso que a gente fala de divulgar mais, informar mais sobre os LARCs, porque a gente mudando um pouquinho esse número, a gente consegue manter aí mais planejamento nessas gravidezes, né? Porque realmente não é que a pílula é falha. A pílula tem uma alta eficácia, é que as pessoas não a utilizam corretamente. E é o método mais utilizado no nosso país. Olha só, né? Aí vem aqui em segundo, com 20,4% de uso a camisinha masculina, depois 17,3% das nossas mulheres são laqueadas. A injeção está aqui com 9,8%, e não se fala se a injeção nessa pesquisa não está separando se é a mensal ou se é a trimestral. E a gente tem os dois tipos, né, de injetáveis, a gente vai ver mais para frente também. Então, tem injetável mensal, que é uma injeção combinada, sempre que a gente falar combinado, é que tem a associação do estrogênio e do progestogênio, e a gente tem a injeção trimestral, que é a famosa Depo-Provera, né, o acetato de medroxiprogesterona, que é uma injeção que é somente à base de progestágeno. Por isso que é muito usada também no puerpério, né? Se vocês estão passando lá na UBS, em estágio, estão vendo as mulheres voltarem depois na visita pós-parto, é muito indicado no pós-parto a Depo-Provera, porque é um tipo de hormônio só que não vai interferir na amamentação, na produção de leite, né? Então, é bem utilizada no puerpério, mas qualquer mulher pode usar. Aqui, com 5,6, a gente tem a vasectomia,
que também é um número que vem crescendo, não tanto como a gente gostaria, mas vem crescendo. E olha, a vasectomia ganha de DIU no nosso país. Olha só, sendo que tem tantos mitos e tabus, né? Há uma outra coisa que eu esqueci de falar no começo, né? Quando eu estava me apresentando e a gente conversando lá no início, que é um tema também, gente. Por que a informação é tão importante? Porque é um tema que carrega muitos mitos e tabus. Como tem história feia dos métodos contraceptivos, gente, pode ver. E às vezes não é só a paciente falando com a gente, às vezes dentro da nossa casa. Eu ouvi dizer que isso dá não sei o quê. Eu ouvi dizer que. Nossa, gente, são muitos mitos, são muitos tabus, né? Então a gente tem que tomar cuidado e informar, é o nosso papel, é informar. Eu uma vez distribuí, todas as vezes, né? No grupo eu dava os métodos para eles pegarem, né? E o DIU, tá aqui o DIU, tenho eles para mostrar para vocês, mas quando a gente fala de DIU a gente vê melhor. Quando uma paciente pegou ele na mão, gente, porque eu deixo, né, eles pegarem, porque o DIU é um dos que mais tem mitos e tabus, né, história feia para contar. Uma paciente falou assim, nossa, é desse tamanho? Eu imaginava que era igual o aparelhinho do Papa Nicolau. Gente, eu fiquei chocada, assim, sabe? É triste, né? Quer dizer, a mulher, ela imaginava, e ela nem queria saber desse método, porque ela imaginava que ela ia ficar 10 anos com algo dentro dela, no útero dela, igual um espéculo. Quando ela falou aparelhinho do Papa Nicolau, né? Ela estava se referindo ao espéculo. Então, olha as fantasias, né? A pessoa achar que era do tamanho ou era no formato de um espéculo que ia ficar dentro dela durante 10 anos. Claro que a pessoa não quer, né? Com a vasectomia, eu escutava muitas histórias no grupo. Eu não sou porco para me castrar. Ai, doutor, um falou assim de, ai, doutora, vai que o médico corta o nervo que levanta, né? E foi muito divertido, porque a gente pôde entender, eu lá com cartaz, né, do corpo, da anatomia masculina, e ele pôde entender que não tem um nervo que causa ereção, né? A gente conseguiu falar sobre o que é ereção, por que acontece ereção. Falei dos corpos cavernosos, né? Claro que a gente tem que saber um vocabulário legal, né, gente? Você não vai falar por que no pênis tem os corpos cavernosos. Não, são canais que se enchem de sangue, e é esse sangue, né, enchendo os canais que vai fazer com que aconteça ereção. Então, não é o doutor que vai lá cortar um nervinho e você não vai ter. Então, é tão rico, gente, é tão rica a ação educativa nessa área. Para quem gosta, eu falo, olha, vá, né? Vá, porque é muito gratificante, o retorno é muito legal. Vocês sabem que eles iam para o grupo, lembra? Eu comentei, né? Que era a porta de entrada do ambulatório, ninguém passava na consulta médica, salvo raras exceções, sem passar no grupo educativo. Então, eles iam um pouco bravos, assim, porque elas queriam uma consulta médica. E aí elas tinham que assistir um grupo com a enfermeira. Então, eles entravam meio assim quietos, alguns, né, mais sérios. E, gente, já do meio para o final já estava uma bagunça. Quem já foi aluno e já passou no grupo sabe. E no final eles vinham me dar beijo para dar tchau, se despedir com beijo e perguntar quando que ia ter o próximo grupo, né? Então, isso é muito gratificante. Bom, seguindo aqui. Então, o DIU 4,4, olha como é baixo, gente, o uso do DIU no nosso país. Um método que é altamente eficaz, que dura 10 anos e que tem na rede, né? Eu acho que não são em todas as UBSs, em todo lugar que encontra, mas é um dos métodos dentro dos LARCs que está sendo mais fácil encontrar. Mas eu acredito que isso é por conta das histórias, dos mitos, dos tabus e a falta de orientação, tá? Aí, caindo aqui, tabelinha aí, o Billings, né, os métodos comportamentais, o uso de outros métodos contraceptivos modernos, 0,6, esses outros métodos modernos, tá incluído o adesivo, o anel vaginal, tá?
E aqui nos métodos contraceptivos tradicionais, 0,3. O diafragma, a tabelinha, né? A tabelinha já está aqui. Temperatura, diafragma, aqueles outros mais antigos, tá bom? O que eu quero mostrar aqui para vocês, gente? Ainda mais que a gente está numa liga, né? Numa reunião da Liga da Escola Paulista de Enfermagem, Unifesp, que é a nossa casa. A estatística do ambulatório de planejamento familiar da nossa escola é totalmente o contrário disso. Para vocês terem uma ideia, o campeão, né, o que mais é usado lá é o DIU. Aqui a gente está vendo o DIU em 5º lugar. Depois vem os métodos hormonais, depois vem as esterilizações cirúrgicas. Então, quando a gente fala que a gente vê essa guinada, né? A gente vê um DIU que está em 5º e lá para o começo, e os outros ficando para depois, a gente fala, a que se dá isso? Então, a que se dá? Né? O que vocês acham? Por que a estatística da nossa escola é tão diferente da estatística de Brasil? Hein? Quem me fala? O que vocês acham? A Gabriela mandou aqui no chat educação sexual, a Pamela mandou educação em saúde e a Stephanie mandou informação. Isso mesmo. É isso mesmo. Obrigada. É isso, educação em saúde e informação. Olha a história que eu contei da paciente que pegou o DIU e achou que era um espéculo que ela ia usar. Essa já era uma... então, peraí, eu quero. Ao passo que se não tem informação, entendeu, gente? Então, não esqueçam. Eu falei lá no começo, que pena que não estava gravando do começo, porque eu vou repetir agora, porque eu acredito muito nisso e quero falar novamente. Se eu pudesse resumir o nosso bate-papo de hoje, uma frase seria educação em saúde, educação sexual, né? Informação. Muito bom, gente, muito bom. É isso aí. Eu acredito muito nisso porque eu vi isso, né, acontecer. Aqui eu já comentei, né, sobre a taxa de fecundidade que vem caindo cada vez mais. Olha aí a evolução desde lá de 1960, 70 até os dias, quase os dias de hoje aí, né? A gente já tem muitas pacientes no planejamento que não desejam, querem 0 filhos. Em 2019, nós tivemos a primeira laqueadura, primeira da história do setor, tá? Não estou falando de Brasil. A primeira paciente que a gente laqueou sem filhos e sem desejo de filhos, obviamente. Ela e o companheiro. Mas foi uma laqueadura. O companheiro super concordava. Ela tinha, se eu não me engano, 28, 29 anos. Era de algum campus nosso, da Unifesp, mas de humanas. Ela era de humanas. E ela foi avaliada pela psicóloga, pela assistente social, eles deixaram tão claro, assim, que eles não tinham vontade nenhuma, eles não se viam com filhos nunca, que foi aprovado. E a lei, depois a gente vai ver lá no final, a lei respalda esse casal, porque, na verdade, é 25 anos ou 2 filhos, 25 anos ou mais, né? Ou 2 filhos. Então, eles tinham a idade. Eles não tinham o número de filhos, mas eles tinham a idade, porque não é 25 anos e 2 filhos, é ou. Então, eles estavam super dentro da lei, e foi aprovado, e foi nossa primeira laqueadura com uma nuligesta, né? Isso foi marcante para a gente, porque a gente sempre seguiu muito isso, não que nós não seguimos a lei, mas a questão do arrependimento, né? Então, foi bem legal. E está caindo cada vez mais aí a taxa de fecundidade. E aí, gente, qual é o melhor método? Qual o método ideal? Quem fala aí para mim? O que vocês acham? Eu acho que o melhor é o que for melhor para você. Ai, que linda! Quem falou? Juliane. Juliane? Isso. Como você falou, Juju? O melhor método é aquele que for melhor para o seu caso. Exatamente, né?
Muito bem, obrigada, Ju. A gente já viu quais são os mais eficazes, não é disso que a gente está falando, né? Quais são os mais seguros, quais os que duram mais. Aqui a gente está falando qual é o ideal. O ideal é aquele que vai ser o melhor para você neste momento. Porque também pode ser que nem seja para o resto da tua vida. Pode ser que seja neste momento, com esta parceria, e que mais para frente mude, né? Então, por exemplo, a Ju, que acabou de falar, toma a pílula, é um exemplo, toma a pílula há 5 anos, nunca engravidou, não sente nada, não esquece, tá super feliz com a pílula, diminuiu o fluxo dela, diminuiu a cólica, perfeitinho. E a Luísa, é um exemplo, tá, Lu? Era exemplo só. A Lu usa a pílula, o mesmo método, né? O oral. Há 5 anos também. Vocês são novinhas, né? 5, mas tudo bem, vai ficar esse exemplo. 5 anos, esquece pra caramba, já trocou de marca umas 7 vezes, porque ela não se adapta. Ela já tem um filhinho e já fez 2 abortos. E só de olhar a cartelinha, ela já sente um negócio, uma náusea, uma coisa, e não aguenta mais. Se a gente perguntar para a Ju, qual o método ideal? A Ju vai falar, me dou super bem com a pílula, acho que para mim é a pílula e tal. Se a gente perguntar para ela, né, qual é o método ideal para ela? Se a gente perguntar para a Luísa, qual o método ideal para você? Ai, qualquer um, menos a pílula. Porque eu já passei por isso. Entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, é o mesmo método, mas que para uma mulher é 10 e para outra mulher 0, um estrago, tá bom? Muito bem. Coprô, Oi? tem uma dúvida no chat da Letícia. Pois não. Há necessidade do casal ser casado legalmente para realizar o planejamento familiar? Tá. Para realizar planejamento, você não precisa ser casado. Eu achei que ela ia perguntar, a Letícia, né, com relação à esterilização cirúrgica. Para planejamento, você pode sozinha, a gente recebia homens para fazer vasectomia sem ter parceiras, né? Então, você não precisa ser casado, você não precisa nem ser unido, viver marital. Você pode ser solteiro e você passar no planejamento reprodutivo, tá? Desde que você queira fazer todo o seu acompanhamento ginecológico e queira usar um método contraceptivo, você pode passar. Agora, se a pergunta dela era a respeito da esterilização cirúrgica, como existe uma lei, não precisa ser casado legalmente, tá? Pode ser, se ela vive, por exemplo, ela quer fazer laqueadura, mas se ela vive maritalmente, ou casado no papel, ou vive junto marital, ele precisa assinar também. Agora, se ela é solteira, ela não precisa trazer ninguém, só ela assina tudo certo, ela consegue operar. Mesma coisa o homem, a lei é uma só tanto para laqueadura quanto para vasectomia. Se ele vive maritalmente, ela tem que assinar, concordando que ele opere. Se ele é solteiro, tem lá o número de filhos dele, ou a idade, ele consegue fazer de boa. Espero que eu tenha respondido. Aqui eu não entendi se ela quis dizer só para participar do ambulatório ou se é para operação, né? Tá bom? Posso seguir? Pode, Pro, ela entendeu e agradeceu. Okay. Obrigada. Então, aqui a gente falou dos métodos, qual o método ideal, né? Só lembrando que para tudo existem os critérios de elegibilidade clínica, então no planejamento também tem, né? Então, com relação aos métodos e as condições de saúde de cada mulher, a gente tem que seguir, respeitar os critérios, então vai de categoria 1 até categoria 4, onde a categoria 1, o método pode ser usado sem restrição nenhuma, né? Então, aquela mulher não tem nenhuma patologia, tem uma idade, né, que não contraindica nada e tal. A maioria dos métodos vai estar lá como categoria 1 para ela, né? Se ela já vai tendo condições especiais, aí as categorias vão mudando conforme o método. Então, aqui, por exemplo, categoria 2, o método pode ser usado com restrições. As vantagens superam os riscos. Então, aqui, por exemplo, tá?
Você tem lá uma paciente transplantada renal. Olha lá, você está no estágio lá na UBS de manhã e chega uma paciente tua transplantada renal, 9 horas da manhã, te procura e fala assim: ontem à noite eu tive uma relação sexual desprotegida, não usei nada. O que eu faço? Então, ela não estava usando nada, ela estava esperando o retorno que ela ia pôr o DIU, por exemplo. E aí, o que a gente pode orientar para essa paciente? Ela teve uma relação ontem à noite, desprotegida, e te procura hoje, 9 horas da manhã, lá na UBS. O que você vai orientar para ela? Vamos lá. Você já é do serviço lá da UBS, a Dani não vai soprar, Dani. O que vocês acham que a gente pode orientar para essa paciente? Tô quietinha aqui. É porque eu falei que eles estão no estágio, né? Imagina, eles vão lá na Pro, né? O Pro tem uma transplantada. Gente, a Juliane mandou aqui a pílula do dia seguinte. Isso, eu ia falar aqui, gente, é o que vocês estão pensando, não está errado. É porque quando eu falo que ela é transplantada, aí já dá um sustão, né? Você fala, putz, eu vou falar contracepção de emergência, pílula do dia seguinte, popularmente, né, conhecida, mas é a contracepção de emergência. Mas nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, gente, é muito pior para essa paciente uma gravidez. Claro, se ela tiver controladinha, já tem anos de transplante, não estou falando que mulher transplantada não engravida, mas dependendo da situação dela, é contraindicado naquele momento uma gestação. Então, neste caso, a contracepção de emergência é super indicada, porque uma gravidez é muito pior para ela. A gravidez, né? Vocês estão tendo aí saúde da mulher, quem está tendo, é uma sobrecarga, né, para o nosso organismo e de líquidos, imagina o rim, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse todo, tá bom? Então, nesse caso, na categoria 2, o método pode ser usado com restrições. As vantagens superam os riscos, é esse caso, tá bom? Categoria 3, já pensa melhor, porque os riscos podem superar os benefícios, mas às vezes tem paciente que não tem outro jeito. E categoria 4 é de jeito nenhum, não pode prescrever, não pode orientar. Aqui, muito fácil, a gente tem o câncer de mama e os métodos hormonais. Proibido, qualquer um deles. Já comentamos que o câncer de mama é hormônio dependente, né? E aí você vai estar alimentando esse problema dela, tá bom? Então, categoria 4, proibidão. Certo? Pro, Oi! a Tatiane colocou no chat também fazer teste de ST, usar a pílula ou colocar o DIU, que pode servir como prevenção em tantas horas após a relação, se não me engano. Também, muito bom. Muito bom. A gente tem... Aqui a gente estava pensando só no método, mas ela teve uma relação desprotegida. E aí, as ISTs, né? Muito bem pensado. Parabéns, tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, agora a gente vai entrar nos métodos propriamente dito, tá bom? Eu vou só passar o próximo e voltar nesse, só para chocar. Olha só, aqui a gente tem os métodos contraceptivos femininos, masculinos. Olha a diferença, né? É testada, gente, a pílula do homem há mais de 40 anos. Há muito tempo que é testado, né? Eles fazem estudos. Estava se falando ultimamente até numa injeçãozinha subcutânea, tipo insulina, que daria para eles aplicarem, estava tentando se desenvolver, mas ainda não tem nada oficial a respeito, tá bom? É só realmente a camisinha e a vasectomia. Uma coisa, gente, que vocês não estão vendo aí, eu falei do homem, acabei de lembrar que muita gente pensa que é método e não é. O coito interrompido, tá bom? Coito interrompido é uma prática, né, sexual, não é um método contraceptivo. Há um risco muito alto aí, né? Se bem que já chegou um casal uma vez para mim no grupo, lá no planejamento, lá no ambulatório, fazendo o coito interrompido há 7 anos.
e dando mega certo, né? Mas aí já era uma questão de sorte deles, porque a gente sabe que antes da ejaculação já tem um líquido que vai saindo e que é composto por milhões de espermatozoides, então é um risco muito grande, tá certo? Não é considerado método contraceptivo. Eu já vi em livro coito interrompido como método contraceptivo, tá bom? Vamos lá, então, os femininos, a gente tem os transitórios e o definitivo, né? Nos transitórios, os comportamentais. Olha, eu vou falar para vocês, não tinha mais nenhuma paciente no planejamento. Esse aqui até que tinha uma ou outra, mas era muito difícil de ver pacientes usando os métodos comportamentais. Agora parece que está uma onda meio que querendo voltar, mas ainda é muito discreto, né? Então, a gente tem aqui o gino-quinaus, o térmico e sintotérmico e o Billings. Alguém arrisca o que é o gino-quinaus? Se não, fala assim, não sei. A Carol mandou aqui no chat perguntando se é a tabelinha. Muito bem, Carol, é sim. Ogino e Knaus é o nome dos caras que inventaram, né? Na medicina a gente sabe que tudo é o nome do cara. Papa Nicolau, é o seu Papa Nicolau lá que inventou. Então, até muitas síndromes, né? Muitas doenças são batizadas pelo nome da pessoa que inventou. Então, aqui o seu Ogino e o seu Knaus inventaram a tabelinha que a gente vai ver legal. Tem uma série de contas que a gente tem que fazer. Hoje tem já os aplicativos, né, gente? As coisas já mudaram muito, mas eu vou passar para vocês como que se faz a tabelinha, como que era feito, deveria ser feito, né? Não é aquela coisa que eu ouço muito gente falar, não transa no 14º dia, tá tudo certo, do ciclo. O 14º dia do ciclo, o ciclo inicia primeiro dia da menstruação, né? Vamos lembrar disso. Então, não transa no 14º dia, tá tudo certo. Opa, né? Muito pelo contrário, não é bem assim, tá? Mas já a gente já vai ver, já a gente vê melhor. Os métodos de barreira, a gente tem a camisinha, espermicidas e o diafragma. Não tenho há anos nenhuma paciente mais no ambulatório usando diafragma, já foi usado há muito tempo atrás. Eu entrei, vocês não eram nascidos, né? Eu acho, quando eu entrei no ambulatório em 96. E tinha ainda digamos, 20%, 15% das pacientes usando diafragma naquela época, mas agora não mais, ninguém mais. E tem uma linha forte, principalmente de uma empresa chamada Semina, divulgando o diafragma, né, para ser usados, mas a gente vai falar dele também já. O DIU de cobre e os métodos hormonais aqui por diversas vias de acesso. Olha só, a gente tem os orais, os injetáveis, o implante, o transdérmico, o intrauterino e o vaginal. Aqui no vaginal, gente, só em nível de curiosidade, existiu há um tempo atrás, muitos anos atrás, eu trabalhava no ambulatório, uma pílula vaginal. Essa pílula se chamava Lovely, e ela foi lançada, aqui a gente está falando do anel vaginal, tá? Que a gente tem até hoje aqui, o anel vaginal. Mas eu gosto de falar para vocês saberem que existiu essa pílula vaginal chamada Lovely. O que os cientistas fizeram? Antigamente, como a dosagem hormonal era muito alta, as mulheres tinham muita intolerância gástrica, né? Muitas queixas nesse aspecto. Então, eles falaram, poxa vida, ela toma, né? E aí, toda essa passagem hepática, gástrica, hepática, faz com que ela tenha esse mal-estar. E se fosse por uma outra via? Por isso que depois também vieram os injetáveis, né? Tudo para aliviar, modernizar a coisa. E se for por uma outra via, por outra mucosa, então, ao invés da mucosa oral, a mucosa vaginal. Gente, era assim, uma cartelinha com 21 comprimidinhos, só que eles não eram assim, lisinhos, sabe? Comprimidos, eles eram drágeas, sabe? Tipo aspirina, que é áspero, eles eram assim, que é para entrar em contato com a mucosa e em 15 minutos ele dissolvia. E a mesma coisa, todo dia, no mesmo horário, intervalo de uma cartela para outra de 7 dias. Era exatamente a mesma forma de usar, tá? Muito legal a gente saber que existiu isso. Um monte de gente não sabe, tá bom?
E aqui no definitivo, a laqueadura tubária. Os masculinos, né, já comentamos, a camisinha e a vasectomia somente, e quem sabe um dia, né, esses estudos avancem e a gente consiga um outro método aí para compartilhar com a gente, né, porque sempre só a gente. Bom, seguindo agora. Vamos lá, falar de todos eles, e aí eu acho que a gente consegue encerrar nosso papo. Os comportamentais, então, no que consiste, né? Abstinência sexual periódica e percepção da fertilidade. É muito legal isso, gente, eu fiz muito isso lá no planejamento, porque não é que as mulheres usavam muito para evitar gravidez. A gente tinha lá também as mulheres com o desejo de engravidar. Então, por exemplo, ela era paciente nossa já há alguns anos, estava usando o DIU. Ah, eu quero engravidar daqui 3 meses. Então, a gente programava tudo isso com ela, fazia exames. Então, o planejamento também é isso. Quando nós queremos nossos filhos, com que intervalo entre um e outro, não é só evitar gravidez, tá? Não estou falando de reprodução humana, aqueles casos que o casal não consegue engravidar. Aí é em outro ambulatório, na reprodução humana. Aqui, o casal tem condições de engravidar, só não deseja neste momento. E aí ela chega para a gente que ela está querendo engravidar. Então, eu também sentava com essa mulher, às vezes, quando ele estava junto, sentava com os dois, para a gente lembrar daquelas coisas lá da fisiologia, do ciclo menstrual, para ela lembrar dos sinais do corpo. Então, os sinais do pré-menstrual e os sinais da ovulação. Gente, é lindo como o nosso corpo dá sinais em todas as fases do ciclo, né? Vocês sabem disso, e eu bati esse papo com eles, e eles iam lembrando, iam observando. Então, como eles queriam agora engravidar, a gente trabalhava muitos sinais da ovulação, que era para esse casal ter lá o momento deles, o desempenho deles nessa fase, né? Então, lembrava uma dorzinha no pé da barriga, né? Você já terminou a menstruação, aí vem uma dorzinha no pé da barriga. O muco cervical é muito evidente, né, gente? A maioria das mulheres observam. Muitas acham que é corrimento e não é. Então, aquilo que é transparente, lembra a clarinha de ovo cru. O nosso corpo nessa fase, ele quer nenê, ele quer engravidar. Então, ele vai fazer de tudo para a gente engravidar. Então, por isso que a gente libera o muco, a gente fica mais molhadinha, que é exatamente para facilitar tanto a penetração quanto a louca corrida lá dos espermatozoides, né? Por isso que a gente vai liberando esse muco bem nessa fase fértil, que é para ajudar, que é para facilitar. E aí a gente lembrar isso com o casal era muito bacana, porque aí eles iam observando esses sinais, né? E um terceiro sinal que eu fazia questão de falar, gente, na ovulação, não sei se vocês lembram, né? Do ciclo menstrual, a gente tem um pico, uma liberação de quê? De testosterona, que é um hormônio masculino, um hormônio do prazer. Então, também há um aumento do desejo sexual nessa fase. Olha como o corpo é danado, né? Ele quer que a gente engravide, então até isso ele faz com que a gente tenha mais desejo. Então, juntava esse trio, né? Uma dorzinha no pé da barriga, ou do lado direito ou esquerdo, aumento do muco e o aumento do desejo, opa, tô fértil. Então, isso era muito bacana, sentar com eles e observar tudo isso, tanto para evitar quanto para engravidar, tá bom? E é nada como isso aqui, né? Técnicas para obter ou evitar a gravidez mediante a autoobservação de sinais e sintomas que ocorrem no organismo feminino. Então, aqui está a tabelinha, hoje no Knaus. Eu já vou falar dela melhor, porque ela tem muitos detalhes, tá? Já vou voltar nela aqui. Temperatura basal, gente, não sei se vocês já ouviram falar desse método, né? Também é muito, muito antigo. O que acontece? A gente tem na ovulação, no período fértil, uma discreta elevação da temperatura basal corpórea. Então, ó, desde o primeiro dia, como que é feito esse método? Desde o primeiro dia da menstruação, essa mulher, antes de levantar da cama, porque só o fato da gente levantar e andar
já aumentou, já mudou a nossa temperatura, tá? Então, tá deitadinha, acordou? Já pega as suas anotaçõezinhas ali do lado, afere sua temperatura, pode ser oral, pode ser axilar. Oral é bem legal, mas pode ser axilar também, não tem problema. Afere e anota. E aí sim, levanta, vai fazer suas coisas. Todos os dias do ciclo. Quando você percebe que está tendo uma discreta elevação, claro que observa aí se você não está tendo nenhum outro problema, né? Se está tudo bem com a garganta, com o intestino, pode ser também uma virose, mas se está tudo em ordem, é que você está começando, você está entrando no período ovulatório. Quando essa temperatura voltar para o normal, tá? Não é que você fica com febre, você fica subfebril, é uma discreta elevação. E aí depois volta ao normal. Então, esse é o método da temperatura basal. Muitas pessoas faziam um combo, né, gente? Usavam os 3 métodos, que isso que chama o sintotérmico, que é tabela, temperatura e esse que a gente vai falar agora, que eu até meio que já comentei, o Billings, que é o método do muco cervical. Então, a gente tem lá uma umidade vaginal constante, todos os dias, mas quando a gente está entrando no período ovulatório, essa umidade, né, esse muco, ele vai ficando mais espesso, né, ou melhor, mais fluido, ele estica. Gente, é muito igual à clara do ovo cru. Né? Então, eu falava isso para as pacientes no grupo. Ah, já observou? É legal quando você fala e eles reconhecem, eles querem compartilhar. Né? Então, ou no papel higiênico, ou na calcinha. Aí os companheiros também falavam que observavam, né? Ali pelo próprio toque. Então, olha que legal. Então, observou, tá mais fluido, tá esticando, né? Tá ficando bem assim, né? Formando essa liga. A liga, ó. Formando essa liga, é o auge da ovulação. Aí, se ele começa a quebrar novamente, fica mais espessozinho, aí já saiu do período ovulatório. Lembrando que a gente ovula e o nosso óvulo fica vivo ali na tuba uterina por aproximadamente 48 horas, esperando o espermatozoide chegar. Então, não é um momento a ovulação, né? A ovulação, ela dura 2 dias, ela dura até 48 horas. Já os espermatozoides dentro da gente, se a gente não usa nada, vocês lembram? Pode viver dentro da gente até 72 horas, até 3 dias. Então, olha aí, 2 do óvulo, 3 do espermatozoide. Olha como a coisa é meio complicada. Por isso que a gente vai agora ver como funciona a tabelinha mesmo, estudada, como deveria ser, tá bom? Vamos lá, gente. Então, olha só. A gente vai pedir para a nossa paciente, agora com o aplicativo está bem mais fácil, né? Mas antes eu tinha que pedir que ela, se ela tinha anotado, para ela trazer, né? Ou então para ela anotar. É no mínimo 4 ciclos, mas o ideal é que sejam 6 ciclos anotados. Então, o que ela tem que trazer? A DUM, ao dia a data da última menstruação. Aí, o que a gente vai fazer com essas informações? Suponhamos que eu estou lá com 6 meses que ela anotou a DUM dela para mim e me trouxe para eu calcular a tabelinha dela. Eu vou pegar todas essas DUMs e eu vou contar o ciclo dela. Como que a gente conta? O ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação. Então, eu vou pegar aquele primeiro dia da menstruação que ela anotou, vou contar todos os dias até um dia antes da próxima menstruação. Isso dá um ciclo. E vou contar os 6 ciclos. Ótimo. Suponhamos que eu tenha esse resultado aqui, ó. 28, um ciclo de 28, outro de 28, um ciclo de 27, outro de 27, um de 25 e um de 28. Foi isso que apresentou aqui para mim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 contas. Do maior ciclo que eu calculei aqui, que ela me trouxe as DUMs, eu vou subtrair, eu vou fazer uma conta de, no caso aqui nosso, 28, menos 11. E do menor ciclo, no nosso caso aqui foi 25, eu vou subtrair 18, tá? Então, 28 menos 11, 25 menos 18. Maior ciclo menos 11, menor ciclo menos 18. Por que 11 e 18? Porque eles viram que é exatamente o meião de um ciclo menstrual. Então, o ciclo começa aqui,
primeiro dia da menstruação e termina aqui aproximadamente 28 dias depois, que é a média do ciclo menstrual da mulher. Eles observaram que o meião aqui ocorre do 11º ao 18º dia, por isso padronizado 11 e 18, tá bom? Que conta que eu vou... Depois de fazer essas contas, que resultados eu vou ter? Se eu não me engano, é 17 e 7. 17 e 7. O que isso quer dizer para essa paciente? Que do 7º dia do ciclo dela até o 17º dia do ciclo dela, ela está no período fértil. Nossa, mas ela está fértil todos esses dias? Não, mas é o período. Lembra que tem a sobrevivência de 2 dias do óvulo, que provavelmente vai estar aqui nesse meio. Só que tem 3 do espermatozoide. Então, imagina, que ela ovulou aqui no dia 13. A ovulação dela foi dia 13. Não é 13 do mês, tá? É 13º dia. Só que se ela teve uma relação aqui no dia 12 ou no dia 11, quem que ainda está vivo dentro dela no 13º dia? Os espermatozoides. O que vai acontecer com ela? Vai engravidar. Então, por isso que, tem essa margem toda. Tá bom, gente? Voltando, fizemos 2 contas. Pegamos o maior ciclo, pegamos o menor ciclo. Do maior, tiramos 11. Do menor, tiramos 18. Nós vamos ter 17 e 7. O que isso quer dizer para nós? Que nessa paciente, o período fértil dela vai do 7º dia até o 17º dia do ciclo dela. Pronto. É isso. Gente, perguntas, porque sempre tem aí uma dúvida ou outra nessa etapa aí da tabelinha. Hoje tem lá os aplicativos que já te falam, olha, toma cuidado aqui e ali, mas eu acho que é tão legal a gente saber, né, essa coisa bruta aí, como realmente era calculado. Alguma pergunta? Podemos seguir? Pode seguir, Pro, nada no chat. Joia, que bom. Lu, se vocês quiserem, não sei... é que vai ficar gravado, né? Mas se quiserem a apresentação, eu posso enviar para o e-mail da Carol, tá? Não sei se vocês costumam fazer isso. Não tem problema para mim, tá bom? Depois vocês só me falam. Vamos lá. Os métodos de barreira, mais simples, né? Nada mais são do que métodos que impedem a trajetória do espermatozoide em direção ao óvulo, atuando como barreira química ou mecânica. Química aqui, no caso, também poderia ser considerado o DIU, né, por conta do cobre, mas é com relação aos espermicidas, e mecânica, que é o preservativo mesmo, tá? Então, aqui a camisinha masculina, isenta de complicações, claro, desde que a pessoa saiba como utilizar, não precisa de receita, fácil de usar, protege contra IST, é de graça, né? Não vamos nem pôr, é barato, né? Como tá aqui, mas também a gente encontra em metrô, né, gente? Não tem desculpa, ou às vezes a pessoa tem, né, desculpa fazer o quê? Mas tem acesso, tá por aí. Só que também precisa de motivação. E eu vou dizer, viu, gente, não é só o homem que não curte usar. O que eu tinha de paciente que falava, eu vou te falar, eu não usei, porque a gente cobrava, né, a dupla proteção. E elas falavam, não gosto, não usei, não. Muitas, viu, muitas mesmo. E aí a gente falava muito da camisinha feminina, já já a gente vai falar dela, porque é a nossa libertação, né, muito legal. E técnica correta de utilização, tá, gente? Porque, aqui só para descontrair, claro, se a gente não souber usar, pode dar ruim, né? Então, tem que saber usar. Gente, o que eu falava basicamente lá no grupo, né? Claro que a gente dava todos os detalhes, a gente usa pelvis, lá os modelos pélvicos, fazia demonstração. Mas, basicamente, o que a gente pode resumir, se você tem pouco tempo lá para orientar, 2 coisas principais. Como põe e que hora põe. Eu acho que a masculina é basicamente, o maior cuidado é esse. Claro que a gente tem, todos esses cuidados, né? Validade, o selinho do Inmetro, abrir no picote, olha o cuidado aqui. O reservatório, que é isso que eu vou falar, aqui tá como colocar, né, corretamente. Então, como põe e que hora põe?
Então, que hora? O que muita gente faz? Vamos lá, quem nunca? Quem nunca? Eu queria agora, isso que eu sinto, nessas horas eu sinto um pouco de falta sabe, do auditório ali, da aula presencial, porque as carinhas, né, as risadinhas, as mãos, a mão na cara. Quem nunca, né? Brincou um pouquinho, transava um pouquinho e depois colocava a camisinha. Isso é muito comum as pessoas fazerem. Lembra que a gente acabou de comentou agora há pouco do coito interrompido? É a mesma coisa que a gente faz fazendo isso, com camisinha, né? Você transar um pouquinho, quer dizer, já está tendo a saída daquele líquido que é da própria excitação do homem, é da própria ereção, né, do pênis, então já vai saindo aquele pouquinho. E o homem só tem um canal, é a uretra. A gente tem uretra, vagina e ânus, né? Eles têm um canalzinho só. Então, aquele pouquinho que está saindo com milhões de espermatozoides. Aí, para tudo, vamos pôr a camisinha, pelo amor de Deus. Tá, mas aquele pouquinho já foi. Então, esse que hora põe é muito importante. É antes de qualquer contato do pênis com a vagina. Né, gente? É antes de qualquer contato. Não adianta, não tem jeito. E não é que, mas é que se colocar e já tem que terminar. Tem que terminar nada, faz lá, brinca, faz o que tem que fazer e depois, né? Bom, aí já vai de cada um. Mas muito importante, antes de qualquer contato, tá bom? E como põe? Que hora põe e como põe? Olha, isso aqui, gente, a gente não pode esquecer. O que a gente escuta de, a camisinha estoura, a camisinha rompe, a camisinha rompe. Gente, vocês já viram bexiga de camisinha? Acho que todo mundo aqui já viu bexiga de camisinha. É muito comum. Ela tem uma capacidade gigante de armazenagem, né? Então, vamos lá, vamos combinar. É que se a gente não pôs direito. Então, essa pontinha aqui é o reservatório. A gente não pode deixar o que aqui dentro? Vocês sabem, o ar. Então, é isso que a gente tem que enfatizar para a nossa cliente, para o nosso cliente. Eu tinha lá os modelos, né, pélvicos, e a gente demonstrava. Eu perguntava quem queria colocar para ver se estava pondo certo. Eles sempre queriam, era muito legal. Então, a participação é muito legal numa atividade educativa, né, gente? Claro que para eles conseguirem ir lá na frente participar, você já tinha que ter quebrado bastante o gelo, né? O grupo já tinha que estar bem aquecido, porque não é sempre que a gente consegue isso. Mas é muito legal quando tinha participação. Então, o reservatório primeiro ver para que lado desenrola direitinho, segura com os 3 dedos, então orientem isso para os pacientes, segurem com os 3 dedos, dê uma leve giradinha e aí desenrola até a base do pênis, segurando o reservatório. Nesses anos todos eu observei muito isso. Eles encaixavam, né, colocavam na glande e quando ia desenrolar, soltava essa mão. Orientem para os pacientes não soltarem essa mão, continua segurando o reservatório até desenrolar totalmente. E aí fica aquela pontinha, murchinha ali direitinho, tá bom? Que aí fica certinho. E muito importante também falar, né, depois da ejaculação, faz parte da resposta sexual humana, né? Que tem lá o desejo, excitação, orgasmo e o relaxamento. Isso se chama curva da resposta sexual humana. Então, na fase de relaxamento, é muito comum acontecer o que com o pênis? Ele evoluir, né? Então, ele vai diminuir de tamanho e ele vai afrouxando, a camisinha vai ficando larga, né? Então, acabou, ele teve ejaculação, segura na base do pênis, segurando a camisinha e retira. Porque pode acontecer de ficar frouxa, ela ficar lá dentro, quer dormir, dorme com o pênis lá dentro. O problema não é ficar lá dentro, o problema é ela ficar lá dentro cheia de espermatozoide, né, gente? Porque ficar lá dentro, não precisa ir no PS para tirar a camisinha, que tem gente que vai, ficou a camisinha, vai no PS. Introduz o dedo, vai lá, puxa direitinho. O problema é ela ficar lá dentro repleta de espermatozoides. Tá bom? Então, olha lá, gente, camisinha sempre, independente do método que você use, tá? Não é só contracepção, é prevenção de IST, que é muito, muito importante, tá bom? Bom, o diafragma, como eu falei, o diafragma
não tem mais nenhuma paciente no ambulatório que utiliza, mas tem uma linha aí, né, uma linha de feministas também, divulgando muito o diafragma como um método mais natural, acessível. Então, é interessante ver por esse lado, mas lá no ambulatório a gente não tinha. Então, tá aqui, ó, como vocês estão vendo aí na foto, é uma cúpula circular de borracha ou silicone com borda firme e flexível. O que essa borda vai fazer? O que essa cúpula vai fazer? Simplesmente vai tampar aqui o colo do útero, impedindo a subida, a passagem dos espermatozoides, tá bom? Gente, as mulheres, elas são diferentes, elas têm anatomias, composições diferentes. Então, existem 6 medidas de diafragma, que é na consulta ginecológica que a gente consegue identificar a medida dessa paciente, tá? O enfermeiro, isso é feito numa consulta médica, mas o enfermeiro, ele também tem condições de fazer uma medida de diafragma. Eu fui treinada lá no ambulatório, né? A gente teve um coordenador do ambulatório, o doutor Fábio, que foi o fundador do ambulatório de planejamento, hoje ele já é aposentado, e ele gostava muito de trabalhar em equipe, ele valorizava muito o papel do enfermeiro. Então, eu sabia fazer medida de diafragma, ele me ensinou a inserir DIU, né? Isso é muito legal, essa parceria toda, tá? Então, aqui, olha, a gente tem um modelo pélvico, olha que linda, né? E a medida do diafragma era feita através do toque, do exame de toque. Aqui, não é uma mulher, não é molinha, não dá para demonstrar direito, mas só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar explicar para vocês tentarem entender. A gente toca, ó, peraí. Aqui na foto não vai dar. A gente toca e o nosso dedo médio, né, ele tem que ir lá no fundo de saco, tá? Ou fórnice vaginal. E aqui, nessa região, é onde vai bater, vamos falar ossinho, mas é a borda inferior, esse azulzinho aqui, ó, a borda inferior da sínfise púbica, tá? Tá imaginando o osso pubiano? Então, a borda inferior da sínfise púbica, a gente vai sentir ela aqui na nossa mão. E o nosso dedo tá lá no fundo de saco, tá lá no fundo da vagina, ok? Onde a gente sentia a borda inferior da sínfise, então, se sentia aqui, é um anel, né? É uma medida desse tamanho, ó, um diafragma menorzinho. Se a gente sentir aqui, é meio imaginário, como a dilatação de colo, que a gente sabe que são centímetros imaginários. Você toca e você sente, tá? Aqui também. Então, conforme vai batendo a borda inferior, é a medida de diafragma dessa mulher. Tem diafragmas maiores que esse, tá, gente? Então, vai ficar assim, ó, existem os anéis medidores e a gente vai encaixando aqui para ver, ah, não, eu senti a borda mais aqui para cima, então vou pegar um anel maior, coloco na paciente, toco de novo, vejo se está recobrindo todo o fundo ali, e aí vai ser a medida dela, tá? Não é difícil, aqui explicando assim parece meio complicado, mas não é. E aí o diafragma, gente, ele pode ser usado por até 2 anos, ele não é descartável, tá? Ele é higienizado e pode ser usado por até 2 anos, ó, pouquíssimos efeitos colaterais, claro que precisa de motivação, precisa que a paciente queira, né, utilizar, e ele pode ficar um pouco mais carinho, porque ele é associado ao espermicida, e espermicida a gente não encontra muito assim, né? Na época que a gente tinha lá os diafragmas, a gente mandava manipular, a base é nonoxinol 9, então a paciente ia com uma receitinha para uma farmácia de manipulação, e aí tinha lá o tubinho dela, e o que a gente faz com o espermicida? Coloca em toda essa parte côncava. Qual que é o objetivo? O espermicida, pelo nome já fala, né? Ele mata o espermatozoide. Então, o objetivo é, se algum espermatozoide passar, ele cai aqui numa piscininha de espermicida, por exemplo, tá? É um método que vocês viram que não está dentro daqueles 99%, muito pelo contrário, vai para 88%, 85% de eficácia, o diafragma, tá bom? E, ó, para colocar, a gente dobra como um 8,
A paciente orientada, gente, a posição que ela preferir, que ela se sentir mais confortável, ou agachada, ou deitada, ou com uma perna no banquinho. E aí ela vai introduzir até o fundo da vagina, e aí ele vai ficar. Claro que tem que ser colocado antes da relação, né? Pode ser colocado 15 minutinhos antes, porque é o tempo também que demora para o espermicida começar a agir. Só que aí o espermicida, ele age por 1 hora. Então, se essa relação passar de 1 hora, aí tem que reaplicar o espermicida. Só que aí você não pode tirar o diafragma para reaplicar. Você reaplica com o aplicadorzinho dele, tá bom? Que tem. E aí, gente, acabou a relação. Só que, opa, peraí, não esqueçam de um detalhe. Aqui a gente viu que aqui dentro, né, lá nas tubas, no fundo do útero, os espermatozoides vivem até 72 horas. A gente acabou de comentar isso. Aqui na vagina, que é outra temperatura, que é outro pH, que é outro tudo, eles podem viver até 8 horas. Então, é uma transa de relógio mesmo. Você terminou, vê que horas são, e aí você só pode tirar o diafragma após 8 horas. Tá bom? Por quê? Porque se você não usou o preservativo, ou mesmo se usou, pode ter espermatozoide por aqui na vagina. E aí, se a gente retirar, eles podem subir. Tá bom? Então, é um método que só pode ser retirado após 8 horas da última relação. Então, suponhamos que você teve lá uma relação às 10 da noite, conta 8, mas aí no meio da madrugada você teve outra. Conta mais 8 e assim por diante, tá? Para retirar, toca até o fundo da vagina, sente aquela molinha e puxa por ela, ele sai na tua mão. Higienizar com água e sabão neutro, e aí seca direitinho, vem no estojo, parece estojo de maquiagem, tá bom? Bem prático também. Ó lá, aqui é a inserção, dobra como um 8, vai até o fundo da vagina, ele vai recobrir o colo, ó, vai ficar recobrindo o colo. E a retirada, sente o anelzinho e puxa pelo anelzinho. Tá bom? Esse é o diafragma. Muita gente, na pós mesmo, gente, que eu dou aula, né, dava aula para as residentes de enfermagem obstétrica, mesmo na pós, de enfermagem obstétrica do Einstein, muita gente fala que não sabia que existia. Olha que interessante, né? Podemos seguir? Tá tudo bem aí? Tudo bem, Pro, não tem nenhuma dúvida aqui. Podemos seguir. Tá bom. Meu Deus, agora que eu vi são 8h10, vamos lá. Nossa! Camisinha feminina. Tá aqui, gente, também autoexplicativa, né? Não vou me ater muito a ela. É isenta de complicações, protege contra IST e independe da parceria. Eu falava com as adolescentes isso, gente. Você já pode ir para festa, para balada, sei lá para onde, usando. Você já pode tomar teu banho e já colocar para sair com ela, né? Elas assustavam, porque as pessoas não imaginam esse dado, esse fato. E a gente já pode sair usando a camisinha feminina. É muito diferente da masculina, que para tudo, precisa da ereção, desenrola, cuidado com o ar, né? Cuidado com o reservatório. Não, você já pode sair de casa com ela. Então, eu faço super propaganda, eu acho o máximo, né? Para a gente se cuidar. Então, a pessoa às vezes não está afim de usar, mas aí você tem que gostar mais de você do que gostar de alguém, antes de gostar de alguém, né? E se prevenir, tá bom? A colocação, eu não vou demonstrar ali na pelve, tem aqui, ó, é bem tranquilinha, então tem um anel interno, ó, e tem um anel externo. Esse anel externo vai recobrir os grandes lábios e esse anel interno vai prender ela lá dentro, tá bom? Teve um lote, não sei nas UBSs que vocês estão, tem um lote que é um pouquinho diferente, foi uma licitação que foi feita e era mais barata. Não sei se vocês já viram, que era aquela que tem uma esponja dentro. E o anel externo parece o UFC, um octógono. A gente distribuiu esse mês lá na UBS. Dessa aqui, né? Aí, de esponja. Isso, eu fui estudar um pouco dela, porque me falaram que tinha essa há um tempo atrás, eu falei, mas eu não conheço essa camisinha, aí eu vi que foi um lote,
a aceitação não está sendo muito legal, as pessoas não estão gostando muito dela, mas foi uma licitação que foi feita pela prefeitura e a mais barata era essa, e aí eles compraram, tá? Mas normalmente a que a gente divulgava, ensinava, explicava e via muito era essa aqui, tá bom? Mas o importante é ter, né? Oi? Uma coisa que a gente percebeu, Paty, que depois, assim, é porque não tem ninguém aqui que é desse grupo de estágio atualmente comigo, mas as meninas fizeram, o grupo, né? Porque tem 2 homens, né, no grupo. Tá. Fizeram um Tinder, né, com os métodos contraceptivos. E aí colocava lá o coração ou o X, né, para o método, e quando dava match, cada paciente usava. Que legal. Cada paciente tinha lá os coraçõezinhos e os, né, para dar o like, né, e o dislike. E foi muito legal. E assim, a adesão sempre ficava no corredor da UBS lá, o pote com a camisinha feminina, e nunca ninguém tirava. Olha isso. Sim. E, de repente, o negócio era vazio. No dia seguinte, não tinha mais. Ai, que joia! Todas receberam essa, a tradicional ficava no pote, mas todas, no dia da atividade educativa, receberam a da esponja, que eu achei super interessante, que eu também nunca tinha visto uma esponja. Não sei, né, se ela absorve ali o espermatozoide. Exato. Eu achei ela super interessante. Mas os resultados dela dos estudos não é muito legal, comparado com a outra, né? Com a tradicional. Gostam mais da outra. Mas queria, tá vendo como é informação, né? Foi só a informação. A Marina está aqui na aula, e a Marina foi a destaque que realizou os desenhos dos. Que legal! Dos perfis de Tinder. Cada perfil era um método contraceptivo. Muito bom, interessante, parabéns. Bom, então tá aqui, gente, a colocação, né? Então dobra como um 8, o anel interno vai até o fundo da vagina, o anel externo recobre os lábios externos, né? Os grandes lábios. E aí tem a penetração, o próprio pênis vai dar conta de segurar lá no lugar, né? A gente só segura, claro, para penetração, depois a gente solta e aí ela fica no lugar e até se ajusta conforme o movimento da relação, tá bom? Acabou a relação, ou dá uma giradinha e puxa, ou dá uma giradinha, introduz o dedo, sente o anel interno e puxa pelo anel. E aí é descartável. Tem estudos tentando soluções antissépticas para poder reutilizar a camisinha feminina, mas ainda não é nada certo, tá? Como ela não tem essa coisa de desenrolar e tal, e ela é muito mais cara, algumas linhas tentam, né, fazer essa coisa de reutilizar, desde que seja bem feita a antisepsia, mas ainda não tem nada a respeito, tá bom, gente? Por enquanto, é descartável mesmo. Os DIUs, então, artefatos de polietileno, podem ser adicionados substâncias que, inseridos na cavidade uterina, exercem sua função contraceptiva. Por que a gente não engravida usando DIU? Então, basicamente, alterações bioquímicas do endométrio, ação espermaticida, aqui com relação ao DIU de cobre, e alteração do muco cervical, tanto de cobre, principalmente com o SIL, né, com Mirena, aqui também nas alterações bioquímicas do endométrio. Então, aqui a classificação deles, a gente tem o de cobre, que é o mais utilizado lá na nossa escola, no ambulatório, que eu comentei com vocês. Ele tem uma duração de 10 anos. O multiload, que é aquele outro curvadinho que tinha no outro desenho, ele tem uma duração de 5 anos. E os com hormônio que a gente tem hoje no nosso país, é aqui, né, o SIL, que é o Sistema Intrauterino de Levonorgestrel, a gente tem o Mirena e o Cailina, que nada mais é do que um Mireninha, um mini Mirena. E o Cailina, como ele é menor e tem uma quantidade hormonal menor, apesar da mesma duração de 5 anos, ele não é utilizado como muitas vezes o SIL é utilizado também para tratamentos, por exemplo, endometriose,
miomas, né? Aquela paciente que tem muito sangramento, que tem anemia, que ela também usa o Mirena não só para fins de contracepção, mas também para fins de tratamento, de algum tratamento ginecológico, o Cailina, ele não tem essa função também, ele é somente para fins de contracepção por conta da dosagem ser menor, né? Se bem que muitas relatam também a diminuição aí da menstruação, do fluxo até a menorreia, tá bom? Para inserir, cadê aqui? A gente tem o DIU, olha, o CIO, ele não é vermelho, tá, gente? Ele é branquinho, é que o vermelho é para dizer que é para a gente mostrar em aula, tá bom? E o DIU, pra vocês terem uma ideia do tamanho, quem nunca viu, né? Ele é bem pequenininho mesmo, mais ou menos 5 centímetros. Então, primeira coisa, e a gente já falou muito sobre isso, paciente bem informada quanto aos efeitos colaterais. Com relação ao DIU de cobre, lembra que a gente falou que todos os métodos têm vantagens e desvantagens. Então, olha só, o DIU de cobre, duas coisas que a mulher que usa DIU, ela pode ter, não quer dizer que ela vá, mas a gente tem que informar, que é um aumento do fluxo menstrual no período menstrual e um aumento da cólica no período menstrual. Isso ela pode ter, gente, não quer dizer que vá. A gente tinha muitos casos lá que não aumentava e em algumas aumentava no período de adaptação, que gira em torno de 3 a 6 meses. Então, isso é importante também a gente avisar, porque se acontecer, ela não se assusta. Então, isso caía um pouco lá nas desvantagens, mas quando ela via que estava dentro dos 99% seguro, que tinha uma duração de 10 anos, hoje já tem estudos deixando o DIU de cobre para 12, a gente ainda troca com 10. A mesma coisa o CIO, já tem estudos deixando ele para 7, a gente ainda troca com 5, né? Mas quando ela via esse outro lado, ela tentava e dava super certo, tá bom? Então, primeiro a gente tem que fazer a esterometria, né? Verificar a medida desse útero e depois fazer a inserção. São 3 etapas que a gente vai orientando a paciente. Então, aqui, ó, exame, o Papa Nicolau, que eu comentei também. Se vier com alguma alteração, não quer dizer que ela não pode usar. A gente vai tratar e depois ela vai usar. E esse fiozinho, gente, ele não fica deste tamanho na vagina, não, tá? Ele é cortado a mais ou menos 2, 3 centímetros do colo do útero e essa pontinha é descartada, vai para o lixo. E não sente, o companheiro não sente, não é feito para sentir. Se estiver sentindo, procure o seu serviço médico para ver o que está acontecendo, porque normalmente não se sente. E tem esse fiozinho aqui, porque um dia, ou porque se passaram 10 anos, ou porque ela quer um bebezinho de novo, ou pela primeira vez, né? Porque mulher que nunca engravidou pode sim pôr DIU, antigamente não podia. É por aqui que a gente vai puxar para retirar, tá bom, gente? Orientar também na inserção, a mulher pode ter um desconforto, tá? Uma coliquinha ali, a gente também orienta que isso pode acontecer. Não é dor de parto, tá, gente? É um desconforto, mas é importante a gente orientar. Tá bom, gente? A mesma coisa o CIO, tá? Com relação à inserção, à retirada. A única diferença é o mecanismo de ação. Então, por que a gente não engravida usando o DIU de cobre? Os íons de cobre fazem essa ação espermaticida, tá? E no caso do CIO, é uma ação local hormonal. Então, o que vai? A principal ação do CIO é deixar o muco cervical super grosso, super espesso. E aí os espermatozoides não conseguem passar, tá? Mas eu voltei para alguma coisa que agora eu perdi, que eu ia falar. Pro, posso aproveitar e fazer uma pergunta aqui do chat? Claro, pois não. A Carol está perguntando se tem algum risco em usar o DIU e o coletor menstrual, se o vácuo do coletor pode retirar. E aí a Bia está colocando aqui que ela tem a mesma dúvida, porque ela usava o DIU, e junto com o coletor, ela acabou expelindo o DIU, né? Acabou saindo. Tá. Olha, isso realmente, como o coletor, né? Ele já não é algo tão novo, mas ele é novo, né? O coletor menstrual tem anos, de anos para cá. Então, os estudos agora estão começando a sair. E o que a gente fala? Não tem contraindicação. A única coisa que a gente orientava lá no ambulatório é realmente essa hora de retirar o coletor,
tentar dar uma sentida se o fiozinho não está ali, no teu dedo. Puxa bem pelo cantinho o coletor, entendeu? Porque o fio, na verdade, o fio ele não fica pendurado, ele fica moldado, ó. Ele fica assim, moldado ao colo. Então, a gente simplesmente puxar o coletor, a gente não vai sacar o DIU. Agora, suponhamos que esse fio ele está mais curtinho e ele está assim. Na hora que você sentir o coletor, tenta ver se o fiozinho não está lá e você pega e puxa um pouquinho por um outro lado. É a orientação que a gente estava dando, porque realmente é nessa hora, não é nem o vácuo. O vácuo não faz essa extração. É o fio na hora que a gente pode pegar ali e acabar tirando, pegando pelo fio junto. Entendeu, gente? Então, é esse o cuidado maior que a gente estava tendo, orientando ali no ambulatório, tá bom? Mas ainda estão saindo mais estudos, não é contraindicado, nem o absorvente interno, né? OB, Tampax também não é contraindicado, é mais esse cuidado mesmo na hora de retirar. Tudo bem? Pro, a Juliane está perguntando se puxar o fio sem querer se dói. Tá. É assim, primeiro que a gente não tem tanto acesso ao fio assim, tô sem querer me limpando e eu encostei no fio. Não, o fio fica lá no fundo da vagina, saindo do colo do útero, tá, gente? Ele tá saindo do colo. Aqui tem todo o nosso corpo vaginal, todo o nosso canal vaginal, desculpa. Então, não é uma coisa que sem querer eu puxei. Para eu alcançar meu colo, eu tenho que realmente introduzir muito o meu dedo lá no colo, tá? Agora, o fio tá longo, cortaram ele longo, e eu senti logo ali no introito. Primeiro, você tem que voltar no serviço, porque o fio não é para estar no introito vaginal, ele é para estar lá no colo. Lembra que eu comentei 2 a 3 centímetros que ele tem que ser cortado. Mas sem querer eu fiz uma leve tração, você pode ter, lembra que ele está lá no canal uterino, né? Na cavidade uterina. E o útero é muito friável, o útero é muito sensível. Então, qualquer coisinha ele pode dar uma contraída. Então, você pode sentir o quê? Uma coliquinha. Não é que é uma dor de, tá passando, tá rasgando, tá tirando o DIU. Não, é uma coliquinha que pode sentir. Mas lembrando, por conta dessa pergunta que eu achei muito legal, a forma como ela colocou, sem querer. Eu não consigo muito, Dani tá aí, não sei se a Roseli ainda tá, mas a gente não consegue acessar o fio sem querer. É muito Tô difícil. sim, tô aqui. Eu estava até explicando, sabe, Paty, que ele é bem maleável, o fio, e Isso, aí ele vai se acomodar. Então, não vai isso, sentir mesmo. não dá. Então, a pergunta dela foi exatamente assim, sem querer. Então, sem querer, eu acho muito difícil, a não ser, claro, que tenha ficado longo, como eu falei, tá bom? Espero que esteja respondido. Acho que eu falei uma vez num grupo de estágio, né? Porque já me questionaram várias vezes na coleta de papa, né? Uhum. E se a gente vê o fio? Ver o fio, você não tem problema nenhum, você só toma cuidado na hora de introduzir, mas você pode fazer o papa normal, né? Normal, problema nenhum. É. Inclusive, Às vezes o sem querer, né? Sei lá, tá tendo relações, e aí pode ser. tem a introdução dos Sim, dedos. masturbação. Isso, e aí nessa introdução dos dedos para estímulo do canal vaginal, aí o sem querer acontece. Pode né? ser. Mas isso não é normal, isso aí é exceção, né? Exceção, exatamente. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade do copinho mesmo, né? Porque estão perguntando muito. Pelo a questão, quando veio, né, a pergunta aí, eu vi, né, eu pensei, mas o vácuo, né, na hora que você só aperta, você tira todo o vácuo, né, então não tem como o vácuo tirar, Não. Mas de fato, se você aperta ele e aí o fio está no meio, de fato, esse Exato. Também é uma possibilidade, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, então isso já vai ficar anotado para as perguntas dos alunos no som. Isso. Muito bom vocês irem anotando mesmo, porque os alunos perguntam mesmo, né, Dani?
Eu vi aqui o horário, eu não sei se a gente pode entrar mais uns 10 minutinhos, que teriam agora os métodos hormonais, que é bem legal, mas infelizmente agora eu estou vendo o horário e eu não sei como que a gente pode proceder, se a gente tem que encerrar, se a gente fala dos hormonais rapidamente. As meninas que conduzem. Ó, aqui o pessoal está colocando no chat que pode continuar, que permanecem sem problema. Eu acho que pode seguir, sim, a aula tá tão gostosa. Ai, que bom, gente. Desculpa, olha, realmente, essa aula eu dou em 4 horas. Mas eu tento me conscientizar e falar, não, tem que ser em 2. Mas vocês viram, né? A gente se empolga. Mas eu prometo, eu não vou 4 horas, tá? Se vocês me derem mais uns 15 minutinhos, a gente termina. Pode ser? Pode seguir, todo mundo colocou aqui no chat que pode continuar, tá mais que liberada. Ótimo. Vou só terminar uma coisinha aqui do DIU que é legal, que é da nossa atuação, a atuação do enfermeiro na inserção do DIU. Então, a gente tinha isso como a nossa competência, mas aí veio uma determinação do Ministério da Saúde, claro, sempre, né? O CRM, CFM, eles entraram com vários mandados, e aí, neste momento, a gente tem aí uma orientação de não realizar esse procedimento, de ser somente um ato médico, mas existem serviços que ainda continuam fazendo e trabalhando com processos. O que é isso, né? Por exemplo, um serviço sensacional que tem em Minas, que é do Hospital Sofia Feldman, e que tem a inserção do DIU pelos enfermeiros, porque, gente, às vezes tem o DIU na UBS e não tem o ginecologista. Olha que pecado. Aí tem lá um enfermeiro obstetra e capacitado, porque tem que ser capacitado, que poderia estar fazendo diferença naquela população, na população daquela região, né? Então, lá no Sofia Feldman, eu vi até uma apresentação deles há pouco tempo, o que eles fazem? Eles inserem, e aí tem um advogado lá do Sofia Feldman somente para responder aos processos que vêm do CRM. Aí eles usam aquela primeira aprovação, mostrando que foi só uma determinação, né, uma recomendação do Ministério em não ser mais realizado por nós. Então, meio que eles acabam ganhando lá o processo. Quer dizer, é você também viver sabendo que você pode ser processada. Eu espero que, em breve, isso caia por terra novamente e a gente volte a ter, pelo menos, respirar, né? Fazer esse procedimento sem nenhuma consequência legal aí para nós. Mas que realmente a gente ia ter diferença na vida da população, a gente ia fazer, né, diferença na vida da população. Então, fiquem atentos aí, vocês ainda são novinhas, estão na graduação, quem sabe, quando vocês chegarem lá na residência, isso já não está valendo e vocês vão participar disso, né? Vamos lá. Então, gente, os métodos hormonais. E aí a gente encerra, eu vou tentar ser bem objetiva. Diferentes vias de administração. Então, lá no começo a gente já viu, né, que tem o oral, que tem o transdérmico, o vaginal, o subcutâneo, injetável, né, o intramuscular e o intrauterino. De progestogênio, associado ou não ao estrogênio, com a finalidade de impedir a concepção, né, a gravidez. Então, aqui as vias, já vimos. Mecanismo de ação. Por que a gente não engravida usando pílula, injeção, adesivo, etc., qualquer método hormonal? Basicamente, inibe a ovulação, tá, gente? Então, é o bloqueio da liberação de gonadotrofinas hipofisárias. Basicamente, é essa ação. Só que ela vem acompanhada de várias outras ações, né? Modificação do muco cervical. Então, aí, de novo, lembra da história do cio, que deixa o muco grosso? As pílulas, os injetáveis também têm essa ação. Alteração do endométrio, alteração da contratilidade das tubas. Então, olha só, as tubas uterinas, elas têm movimentos assim, ó, peristálticos. Imagina o intestino, a gente não tem lá os movimentos peristálticos. As tubas, elas fazem, né, esses movimentos ciliares para fazer com que o óvulo e o espermatozoide se encontrem. Ela é uma dança que tem ali, né? Eu já fico, gente, eu romantizo muito isso, porque eu acho muito lindo, né? O que acontece quando a gente usa um método hormonal? As tubas, elas ficam estáticas, elas ficam paradinhas, não tem esse movimento. Então, quer dizer, uma coisa a mais
para ajudar a não ter esse encontro do óvulo com o espermatozoide. Teoricamente, a gente não ovulou, né? Lembrando, gente, que isso vale, essa inibição da ovulação vale para todos os métodos hormonais, com exceção do SIL. O SIL é um método de ação local, não ação sistêmica. Então, a principal ação do SIL, isso eu dou de questão de prova aí para as professoras darem para vocês, né? O SIL, ele tem uma ação local, então a principal ação dele é engrossar, o espessamento do muco cervical. A gente pode, eventualmente, ter ciclos ovulatórios aí, a gente pode ovular usando o SIL. Já com oral, injetável, adesivo, não, tá bom? Então, vamos lembrar disso, não pode confundir e achar que tudo é a mesma coisa, tá? Aqui é só uma curiosidade, gente, a evolução da dosagem das pílulas durante os anos, a gente está falando dos orais, então aqui é com relação à quantidade de estrogênio, tá? A gente está falando das pílulas combinadas. Então, a primeira pílula, gente, que foi lançada lá na década de 60, 1960, ela continha 150 microgramas de estrogênio. Olha só, hoje a gente tem pílulas Adolés, Mínima, Ciblima, Minesse, Mirelle, com 15 microgramas de estrogênio. Olha a diferença. Então, por isso que a gente fala também, né, que quando deixam a pílula muito monstro, assim, né, com relação aos efeitos, com relação... Realmente, antigamente, ela era uma bomba, né? Até aqui, mais ou menos, ela era uma bomba, era muita dosagem hormonal. As mulheres tinham dor de cabeça, as mulheres podiam ganhar peso por conta do aumento do apetite, elas tinham epigastralgia, mas a dosagem foi diminuindo, a pílula foi evoluindo, ela foi ficando mais moderna com os anos, né? Desculpa, gente, foi modernizando. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais segurança com relação a esse método, tá bom? Aí vieram as pílulas de 50 microgramas de estrogênio. A gente não prescreve há muitos anos essas pílulas, mas ainda se vende, tá? Nas farmácias. Evanor é uma delas, Neovlar é uma delas. Se vocês virem alguém na família que usa, tomem cuidado, porque é alta dose hormonal. Aí veio aqui a galera, né, de 35 microgramas de estrogênio, uma pílula muito famosa, que é muito usada para tratamentos ginecológicos também, como, por exemplo, cisto de ovário, né, o ovário policístico, que é o Diane 35. Nossa, mas então ela é forte, ela é alta dosagem? Não, ela não é alta dosagem, mas ela está na transição de média dosagem para baixa dose. Então, se realmente o objetivo é tratamento, ela é muito indicada, super indicada. Aí vem a geração de 30 microgramas, que já é considerada baixa dose, Microvlar, Nordete, é a pílula que tem na rede hoje, na rede básica, que é distribuída, tá? Com levonorgestrel e etilil estradiol de 30, é essa pílula aqui, que é muito boa. Vieram as de 20, Femiane, Harmonete, o IAS, que é muito usado aqui, o Yasmin está aqui, o IAS está aqui, IAS e UMI, que muita gente curte, e as de 15 que eu já citei. Basicamente, a gente gosta de prescrever muito as de 20 lá no ambulatório, gente. Não que a gente não prescreva as de 15, mas é que algumas mulheres, muitas usam, mas algumas, como a dose já é muito baixa, dose baixa não quer dizer que ela é fraca, que muita gente fala, essa pílula é fraca, essa pílula é forte. Não, essa pílula tem alta dose e essa pílula tem baixa dose. Isso é diferente, tá? Quando tem muita, assim, tem pouquíssima dose, né, mas super eficiente para evitar uma gravidez, algumas mulheres, antes de terminar a cartela, elas podem ter um escape. Então, o que a gente faz? A gente eleva para 20 microgramas, que aí a gente consegue manter essa pílula até o final, essa cartela até o final, sem ela ter um sangramento antes, somente por isso, tá bom? Mas eu amo esse slide, eu acho muito legal a gente entender, né, essa evolução da dosagem hormonal aí das pílulas. Como tomar, gente? A Letícia mandou uma pergunta aqui no chat, posso ler? Pode, eu estou aqui na mão de vocês. Ela escreveu assim, ó, professora, uso o método oral e sei que um dos efeitos colaterais é a diminuição da libido. Isso acontece com todos os métodos hormonais ou depende muito do organismo de cada um? Tá.
Muito legal sua pergunta. Isso não acontece com todos os métodos hormonais. O importante é você estar conversando com o seu médico, com a sua médica, e talvez estar mudando aí dosagens ou mudando marca, porque isso pode melhorar, tá? É uma coisa que a gente via mais há um tempo atrás e hoje não tanto. Lembrando que o desejo sexual, o orgasmo, o prazer, ele é multifatorial, tá? São tantas coisas que envolvem que não só é que a gente sempre tem que culpar alguma coisa e a gente acaba culpando o método. Por exemplo, principalmente a mulher. Você tem, sei lá, você tem uma prova amanhã muito difícil, mas você estudou e aí hoje ele chega lá na tua casa e vocês vão transar. Essa transa pode não ser legal. Sabe por quê? Porque você tá com a cabeça na prova. Não, mas eu quero transar com ele. Ele veio aqui, eu adorei que ele veio me ver. Mas a nossa, gente, lá no fundo, a mulher é assim. Tem coisas, o homem é muito prático, ele consegue tirar problemas, pôr aqui do lado, mandar ver, depois pegar problema e pôr de volta. A gente meio que mistura as bolas. Isso não é regra, tá, gente? Tem as exceções, mas na maioria dos casos. Então, a gente com alguma coisa, que eu falei uma prova, mas pode ser uma doença na família, pode ser alguma outra coisa que esteja te perturbando, ou até mesmo o seu relacionamento. Um grito que ele te deu, um jeito mais áspero que ele falou, aquilo está lá guardado, por mais que vocês conversaram e ficou tudo bem, aquilo está lá guardado. Na próxima transa, infelizmente, não é consciente, gente, é inconsciente. Aquilo está lá e pode afetar o seu desempenho, o seu desejo, né, a resposta sexual humana, tá bom? Lembra aí quando vocês me apresentaram, eu também tenho a especialização em sexualidade humana, então é bem legal a gente contextualizar nesse momento. Mas procure o gineco, veja o que está acontecendo, tá bom? Acho que está respondido, certo? Sim, Pro, tá sim. Ela entendeu e agradeceu. Tá, joia. Pro, tem outra dúvida. Tá bom, gente. Há alguma medicação psiquiátrica que interaja diretamente com algum dos métodos a ponto de não ser indicado de forma alguma? Tá. É assim, sempre, gente, que vocês passarem num psiquiatra e fazem uso de método, principalmente o oral, tá? Não os hormonais de um modo geral, é principalmente o oral pela metabolização hepática. Tem, sim, medicamentos que cortam o efeito da nossa pílula. Então, precisa saber, não são todos, é um outro. E, assim, antibiótico terapia, principalmente, tá? Os antidepressivos, hoje em dia, é difícil alguém que não tome, né? Mas a maioria dá super certo, pode tomar com pílula. Mas antibiótico, você tá com uma infecção urinária, você foi no PS, você saiu com tratamento. Não pare sua pílula, mas use barreira se você tiver relação. Porque o antibiótico corta o efeito da pílula, tá? Mas não é para parar. Tem gente que para porque está tomando antibiótico. Não, porque aí vai desregular teu ciclo. Então, continua tomando, mas usa a barreira até o final da cartela. É o mais indicado. Tudo bem? Posso seguir? Pode, Pro, tudo certo. Vamos lá. Então, pílula, gente, para quem vai começar a tomar ou já tomou, parou e vai voltar a usar. Vou falar basicamente. Primeiro comprimido, primeiro dia da menstruação. Então, tem dia certo, né? Qualquer dia do mês comprou ou pegou e começa a usar. Primeiro dia da menstruação. A maioria das pílulas tem 21 comprimidos. Já tem muitas hoje que tem 24. O que isso me representa aí? Por que isso é importante saber? Porque vai depender disso os dias de pausa para a próxima cartela. Porque só para começar, que é no primeiro dia da menstruação, as outras cartelas não. Então, assim, lembra que o ciclo menstrual, a média do ciclo menstrual são 28 dias, tá? Então, sempre eu vou pensar nos 28 dias. Se eu tô com uma pílula que tem 21 comprimidos, eu tomo por 21 dias, 21º, esqueço pílula por quantos dias? Quantos dias faltam para totalizar o ciclo, para totalizar os 28? 7 dias. Então, sempre vai ser assim, toma 21 para 7, toma 21 para 7, toma 21 para 7. Nesses 7 dias, você vai sangrar. Mas não importa o dia da menstruação, você começar a tomar de novo,
tá? É 21 para 7, 21 para 7, tá bom? Se for uma pílula de 24, 24 para 4, 24 para 4, e assim por diante. Contracepção de emergência, super importante a gente divulgar onde quer que a gente vá, principalmente com as adolescentes, qualquer população, temos que falar, tá bom? Agora, é alta dose hormonal, então se a pessoa assumiu que vai ter vida sexual, adote um método, vai no médico e adota um método contraceptivo de uso contínuo. Contracepção de emergência é somente para situações de emergência. Teve a transa com problema, tome imediatamente após a transa com problema, até 72 horas, até 3 dias. Hoje a literatura, gente, já recomenda até 5 dias da relação sexual desprotegida. Eu vou confessar para vocês, eu não consigo mudar esse slide, e eu tenho que mudar, porque a literatura já fala até 5 dias. Mas aí, Dani, Roseli, acho que vocês entendem a minha aflição, porque é tão sabido que era até 72 horas, né? Mas agora a gente já pode orientar e já pode ensinar que até 5 dias da transa com problema. Aqui está a cartelinha com 2 comprimidos, gente, que tomava um e o outro 12 horas depois, mas agora tem muito só com um comprimido, então toma um e está tudo certo. Se a paciente encontrar uma que são com 2 comprimidos, pode tomar os 2 de uma vez. Agora a orientação é uma tomada só, tá bom? Seguindo, os injetáveis, comentei que tem os hormonais mensais e o trimestral. Então, todos os hormonais mensais, eles são combinados, tá? Tanto o estrogênio quanto o progestogênio. A injeção mais moderninha que a gente tinha lá no ambulatório, que a gente costumava prescrever, tanto que é o método mais utilizado nas adolescentes, agora que está aumentando bastante o DIU com as adolescentes lá no nosso ambulatório, mas o injetável era o campeão na idade delas, e aqui tem uma dosagem mais legal, é a mesigina, tá? Primeira dose, primeiro dia da menstruação, e as outras doses naquele dia do mês que ela tomou, só que no próximo mês. Então, por exemplo, a primeira dose foi 18 de outubro, segunda dose, 18 de novembro, 18 de dezembro e assim por diante. A trimestral, ela só tem na sua composição o progestágeno. Então, lembrando que todo método que só tem progestágeno, a tendência é diminuir muito o nosso fluxo e muitas das vezes até causar amenorreia, tá? A paciente tem que ter essa ciência, senão ela acha que ela está grávida todo mês. Ela tem que ser orientada a respeito disso. E a tomada é a cada 3 meses. Então, ela tomou 18 de outubro, não conta outubro, novembro, dezembro, janeiro, 18 de janeiro, a outra dose e assim por diante, tá? Sempre lembrando da barreira aí junto, tá bom, gente? O implante, falamos até bastante dele, né? Então, só recapitulando, dura 3 anos, ele vem nessa região aqui, ó, do nosso braço, tá bom? Para colocar, gente, é feito um botãozinho anestésico aqui no braço, você não sente, não se assuste com isso, porque é um botãozinho mesmo, só porque o aplicador dele é uma agulha um pouco calibrosa, então, para não ir a agulha direto, é feito esse botãozinho anestésico, e aí com o aplicador ele fica aqui embaixo da nossa pele. Não é visível, a gente não consegue ver se você levantar seu braço, sei lá, segurar no metrô, ninguém vai ver que você usa, mas ele é palpável, dá para a gente sentir, tá bom? Então, dá para ver aqui que ele é bem pequenininho, né? E para retirar, é feito um piquezinho aqui bem pequeno, já dá para visualizar a pontinha dele, ele não é azul, ele é branquinho, esse aqui é para mostrar em aula, e aí com a pinça a gente puxa, tá bom? Tá sendo um sucesso o estudo, as pacientes estão bem satisfeitas e ele já é usado há muitos anos, tá? Lembrando que só ele custa R$1.000, como eu já falei, mas agora a gente está tendo, a Dani trouxe essa notícia boa aí da UBS, que está ampliando um pouquinho mais, porque realmente tinha esse programa do governo para as mulheres com vulnerabilidade, né? Mas é importante ampliar para que todos possam ter acesso, bom seria, né? Se todos tivessem o acesso. O anel vaginal, aqui já não é um método só à base de progestógeno, ele é combinado, então tem estrógeno e progesterona, olha como ele é pequenininho. E como que a gente usa o anel, gente?
Primeiro dia da menstruação, isso quando vai usar pela primeira vez, tá bom? Dobra como um 8, lembra do diafragma, da camisinha feminina, e introduz lá no fundo da vagina. Ele vai ficar lá. Testado, aprovado, a gente não sente, companheiro não sente, tudo certo, tá bom? Lembra dos dias de tomada da maioria das pílulas que eu comentei? Mesma coisa aqui no anel, ele vai ficar aqui por 21 dias. 22º dia, tira o anel, joga fora e espera quantos dias para colocar o novo anel? 7 dias, sempre pensando no ciclo menstrual. Então, 21 dias dentro da gente, 7 dias de pausa. Nesses 7 você vai sangrar. No 8º dia de pausa, volta a colocar o novo anel, tá bom? Muito também aceito, gente. Tem gente já fazendo uso como tratamento contínuo, que é para diminuir, entrar em amenorreia, mas isso tudo com orientação médica, tá? Mas o uso dele usual, né, é 21 dias, pausa de 7, 21 dias, pausa de 7, tá bom? Adesivo. E o adesivo tá aqui, ele é o Evra. Ai, grudou na mesa. Ó, o Evra. Acreditem se quiser, parece um band-aid quadrado, né? Aqui dentro tem o progestágeno e o estrógeno, tá? O estrogênio combinado também. Todo método combinado a gente sangra, todo método só à base de progestágeno a gente tem uma tendência a entrar em amenorreia. Como que a gente usa o adesivo? Cada caixinha vem com 3, que é para aquele ciclo, que é para aquele mês. Cada um dura 7 dias, tá certo? Então, o primeiro dia da menstruação, se for a primeira vez, vou colar meu adesivo. Esses locais que vocês estão vendo foram os locais mais aceitos pelas mulheres nos estudos, tá? Mas pode ser em qualquer lugar do corpo, menos nas mamas, que são mais sensíveis. Então, colei, primeiro dia da menstruação. 8º dia, cutuco e tiro. Gente, é depilação, porque ele não pode soltar, então realmente ele cola bem, ele adere bem, pele limpa e seca, não sai na natação, na hidroginástica, no banho, nada. Cutuca, tira, cola o segundo por mais 7 dias, eles pedem para revezar o local. Colei o segundo por mais 7, totaliza 14, 15º, cutuco, tiro, jogo fora e colo o último por mais 7 dias, que dá um total de 21 dias. 22º, tiro o último e espero 7 dias para começar tudo de novo. Nesses 7 dias você vai sangrar. Tudo a mesma coisa, como se fosse lá do oral, tá? Só que são métodos mais práticos, digamos assim. Não pode esquecer o dia de troca, tá certo? E aqui as esterilizações, né, gente? A laqueadura e a vasectomia são métodos considerados irreversíveis, não tem volta. Tem muitos estudos tentando, gente, técnicas para se reverter, principalmente com a vasectomia, que acaba sendo até um pouco mais fácil, mas ainda não se conseguiu chegar num nível de excelência em que todas, né, 100% das reversões deram certo. Então, por enquanto, ainda é considerado um método definitivo. Aqui está um pedaço importante da lei para vocês, eu até comentei aqui, né, que a pessoa tem que ter 25 anos ou mais, ou 2 filhos, e aí ela tem, no nosso país, direito de solicitar esterilização cirúrgica, tá bom? Desde que seja apresentado todos os métodos para ela, que ela tenha conhecimento de todos. A lei é bem maior, tá, gente? Eu convido vocês a irem atrás e darem uma lida, que é bem legal a lei do planejamento familiar, tá bom? Eu corri um pouco nesse final, mas eu queria muito passar todos os métodos para vocês. Lembrando, o trabalho em equipe é fundamental, e isso vocês viam bastante lá no ambulatório, era lindo de ver. E, mais uma vez, agradeço aí o convite de vocês, peço desculpas pelo o tempo aí que a gente ultrapassou, mas é que sempre muito prazeroso falar sobre isso, tá? Obrigada, gente. Pro, muito obrigada pela aula, foi maravilhoso. Chovendo os elogios aqui no chat, então queria te agradecer por estar com a gente hoje, por essa aula maravilhosa. Agradecer também a Roseli e a Dani, que estão aqui com a gente até agora. Foi muito gostoso o nosso encontro. Que bom, obrigada. Eu vou parar a gravação aqui, tá?
Tá joia. E aí, só para avisar,